Milionário CEO deixou sua esposa por ordem dos pais. 5 anos depois, ele a viu com 2 filhas. A chuva tem um jeito de tornar fantasmas visíveis. E Rafael Lemos está observando 2 deles correr entre poças num pátio de escola primária. A gargalhada deles cortando a tarde cinzenta como luz através de vidro partido. Ele sabe antes que a certeza chegue, antes que a lógica confirme o que seu corpo já compreende. Os cachos escuros colados na testa. A maneira idêntica como as 2 saltam com o pé esquerdo na frente. O formato dos rostos delas, redondos e abertos, carregando traços que ele vê todas as manhãs no próprio espelho, reorganizados em algo inteiramente novo e completamente seu. Filhas. Suas filhas. As gêmeas que ele passou 15 meses procurando. As crianças que sua mãe jurou que não existiam. As vidas que lhe foram roubadas por mentiras tão calculadas que ele ainda não consegue respirar diante do peso delas. Elas estão usando galochas coloridas que não combinam entre si. Um par decorado com dinossauros e o outro coberto de estrelas. As jaquetas são um pouco grandes demais, provavelmente roupas passadas de mão em mão ou de brechó. E tem algo nesse detalhe que faz sua garganta fechar completamente, porque suas filhas estão usando roupas velhas de outras pessoas enquanto ele possui coisas que nunca sequer vestiu. A de galochas de dinossauro organiza gravetos por tamanho na beira do pátio, com concentração absoluta. A de galochas de estrela gira em círculos com os braços abertos, cantando algo que ele não consegue ouvir, mas consegue ver no formato de sua boca aberta. Então ele a vê. Camila está de pé sob a cobertura da área, observando as meninas com uma expressão que faz Rafael esquecer como se fica em pé direito. Ela está mais magra do que ele se lembra, o rosto com ângulos novos que não existiam antes. Sombras sob os olhos que falam de um cansaço carregado por tanto tempo que se tornou permanente. O cabelo está mais comprido, preso num coque simples. Ela usa um jaleco decorado com símbolos médicos em desenho animado que ele reconhece do trabalho antigo dela, da época em que ela ilustrava livros didáticos que cirurgiões chamavam de essenciais. Da época em que seu talento estava construindo algo extraordinário, antes que a família dele destruísse tudo o que ela havia criado. Ela parece a sobrevivência esculpida em forma humana. Bonita de um jeito que não tem nada a ver com conforto e tudo a ver com recusar-se a quebrar. Rafael dá um passo à frente e as pernas quase cedem. 15 meses de busca, de detetives particulares e registros selados e becos sem saída que o faziam querer despedaçar o mundo com as próprias mãos. 15 meses sabendo que seus pais mentiram, sabendo que em algum lugar seus filhos existiam, sabendo que Camila achava que ele a havia abandonado, e sem ter como explicar que ele havia sido enganado tão completamente quanto ela. 15 meses imaginando este momento. E nenhuma das suas imaginações o preparou para a realidade de vê-las, de saber que elas estavam vivendo e crescendo e se tornando pessoas enquanto ele estava ausente. Enquanto ele se destruía de trabalho tentando salvar o que seus pais quase destruíram. Enquanto era o filho obediente em vez do homem que deveria ter questionado tudo no instante em que Camila desapareceu. O registro hospitalar que encontrou no escritório do pai está no bolso do casaco, amolecido de tanto ser dobrado e desdobrado. Uma certidão de nascimento com seu nome listado como pai. Datada 8 meses após os papéis de divórcio que ele mal se lembra de ter assinado, porque estava se afogando em luto e em catástrofe corporativa e na insistência dos pais de que o estavam salvando da ruína. Filhas gêmeas, Malu e Bia Lemos. Sua mãe havia escondido o documento numa caixa de arquivos comerciais antigos, provavelmente achando que nunca viria à tona, provavelmente acreditando que o derrame que deixou seu pai parcialmente paralisado o levaria antes que qualquer confissão no leito de morte pudesse emergir. Mas o velho escreveu, em vez disso, letras trêmulas num bloco de notas dizendo: pergunte à sua mãe sobre a certidão de nascimento que ela escondeu. E toda a realidade de Rafael desabou num antes e um depois, no homem que confiava nos pais e no homem que entende que esteve vivendo dentro de uma mentira tão abrangente que reescreveu toda a sua existência. A menina das galochas de dinossauro levanta o olhar de repente, seu olhar varrendo o pátio e pousando diretamente nele, parado junto à grade. Ela está longe demais para que ele veja a cor dos olhos, mas sabe que são os olhos dele. Aquele tom específico de verde acinzentado que sua mãe sempre chamou de infeliz.
A menina o fita com uma intensidade que o faz sentir transparente, como se ela pudesse enxergar através do casaco caro e da compostura cuidadosamente mantida, direto no lugar vazio onde seu coração costumava estar. Ela diz algo para a irmã, apontando na direção dele. A cabeça de Camila vira de repente e o corpo inteiro dela fica rígido. Mesmo à distância, Rafael consegue ver a cor sair do rosto dela. Consegue ver o reconhecimento atingi-la como impacto físico. Ela fica paralisada por 3 segundos que parecem séculos. E então está em movimento, caminhando em direção às meninas com passos decididos, as mãos já se estendendo para reuni-las perto de si. Rafael aperta a grade molhada de metal e sente o frio morder suas palmas. Ele deveria ir embora. Deveria se afastar e ligar para ela e organizar isso direito. Dar-lhe um aviso prévio. Dar-lhe controle sobre quando e como isso acontece. Mas suas pernas não se movem e seus olhos não fecham. E ele está enraizado nesse lugar, observando a família que deveria ter tido vivendo uma vida da qual ele nada sabe. Camila fala com as meninas e as duas se viram para olhar para ele de novo. Há de galochas de estrelacena sem certeza, a amabilidade instintiva de uma criança em direção a estranhos. Há de galochas de dinossauro dá um passo ligeiramente à frente da irmã, protetora qualquer que seja a idade que tenham agora. E Rafael reconhece o gesto porque costumava se colocar exatamente assim ao proteger o irmão mais novo do humor do pai, antes que tudo ficasse complicado, antes que família significasse destruição em vez de proteção. Camila as manda em direção aos balanços do outro lado do pátio. Os gestos dela são firmes mas gentis, e as meninas obedecem com a facilidade tranquila de crianças que confiam completamente no julgamento da mãe. Então ela se vira e caminha diretamente em direção a ele. E Rafael para de respirar completamente porque este é o momento. É aqui que 5 anos de ausência e 15 meses de busca desesperada colidem com o que quer que venha a seguir. Ela chega à grade e fica a 1 metro de distância. Perto o suficiente para falar sem gritar, mas longe o suficiente para que tocar seja impossível. A chuva escurece o jaleco dela e cola mechas de cabelo na testa. E ela é a coisa mais devastadora que ele já viu, porque está bem ali e completamente inalcançável ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso, se ela diz. A voz tão baixa que mal chega a cobrir a percussão da chuva no metal e no concreto. Você não pode aparecer do lado de fora da escola delas parecendo destruído, como se tivesse algum direito de sentir qualquer coisa por crianças que nunca conheceu. Rafael abre a boca, mas a garganta não funciona. As palavras se enroscam num nó impossível de tudo o que precisa dizer, e sem nenhuma forma de dizer qualquer coisa que não soe como desculpas ou explicações, ou o patético implorar de alguém que não merece nada. Eu não sabia, se ele finalmente consegue dizer, e sua voz soa partida até para os seus próprios ouvidos. Camila, eu juro que não sabia que elas existiam até encontrar a certidão de nascimento que minha mãe escondeu. Estive procurando por mais de 1 ano. Meus pais mentiram para nós dois. Ela ri. E o som carrega tanta amargura que poderia descascar tinta das paredes. Sua mãe me mostrou extratos bancários com sua aprovação. Sua mãe me mostrou e-mails em seu nome, instruindo advogados a fazer tudo desaparecer. Sua mãe se certificou de que eu entendesse que você sabia da gravidez e me pagou para assumir completamente. Portanto, seja qual for a história que você está se contando agora, seja qual for a culpa que o trouxe aqui, ela não muda o que realmente aconteceu. O chão tomba para o lado e Rafael aperta mais a grade para não cair, porque sua mãe forjou sua aprovação, criou evidências de seu envolvimento, fez Camila acreditar que ele sabia e não se importava. A crueldade é tão absoluta que tira-lhe o fôlego. Nunca vi esses extratos, se ele diz desesperadamente. Nunca escrevi esses e-mails. Achei que você havia interrompido a gravidez. Achei que você tinha pegado o dinheiro do acordo e sumido. Achei que você não queria ter nada a ver comigo nem com minha família. Minha mãe me disse que você havia ido embora e eu acreditei nela porque estava me afogando e ela era minha mãe e nunca questionei. Você nunca questionou, Camila o interrompe. E agora há algo além da amargura em sua voz, algo vulcânico se preparando para entrar em erupção sobre ele. Você nunca me ligou pessoalmente. Você nunca tentou me encontrar pessoalmente.
Simplesmente assinou os papéis e voltou para a sua vida e deixou seus pais controlarem tudo, porque é isso que você sempre fez, não é? Fez a escolha segura, a escolha obediente, a escolha que mantém o legado dos Lemos intacto, não importa quem destrói. Ela está certa. Ela está absolutamente certa. E ele não tem defesa porque fez a escolha segura. Deixou seus pais controlarem a narrativa. Passou 5 anos construindo o império deles em vez de questionar por que a mulher que amava havia desaparecido sem deixar rastro. Elas são minhas filhas, se ele diz, e soa partido e suplicante nada com a entonação que pretendia. Sim, aquelas são minhas filhas, se ela responde, se fiquei 5 anos sem que você as conhecesse, e sei que não mereço nada. Mas, por favor me deixe ao menos explicar o que aconteceu. Me deixe mostrar as evidências. Me deixe. Não. A palavra cai como uma porta batendo. Você não vai usá-las para se sentir melhor com sua culpa. Não vai perturbar a vida que construí do zero porque finalmente descobriu as consequências. Aquelas meninas ali, elas não sabem que você existe. Não sabem o nome do pai delas. Não sabem nada, exceto que a mãe as ama, que estão seguras e que a vida delas faz sentido. E não vou deixar você destruir essa estabilidade porque de repente decidiu se importar. Rafael observa Camila se virar e ir embora, os ombros rígidos de fúria mal contida, e ele fica de pé junto à grade na chuva, observando suas filhas se balançar. Elas se impulsionam sozinhas porque aprenderam a fazer tudo sem ele. Observando a vida que deveria ter vivido continuar sem nenhum espaço para ele dentro dela. Sabendo que recebeu um vislumbre do que perdeu. E ela está absolutamente certa em lhe negar entrada. Sabendo que as mentiras da mãe roubaram algo que jamais pode ser recuperado, não importa quão desesperadamente ele tente reconstruí-lo a partir das ruínas. Camila aprendeu a construir uma vida a partir das ruínas numa manhã de terça-feira, quando o teste de gravidez mostrou 2 linhas e todo o seu futuro desabou num único momento de terror puro seguido imediatamente por uma determinação feroz de que ela sobreviveria àquilo, mesmo que sobreviver significasse tornar-se alguém completamente diferente da mulher que havia sido. Ela estava morando no porão da irmã então, dormindo num colchão sobre o chão de concreto, seus pertences embalados em caixas que ela nem se deu ao trabalho de abrir, porque abri-las significava aceitar a permanência, e ela não estava pronta para aceitar que o divórcio era real, que Rafael havia ido embora, que o casamento em que havia acreditado com todo o coração havia sido encerrado como um contrato que ninguém queria honrar. Os advogados que os pais dele contrataram foram eficientes e brutais, apresentando-lhe papéis com cláusulas que ela não compreendeu até mais tarde, até tentar trabalhar e descobrir que não podia contatar nenhum de seus clientes estabelecidos. Não podia terminar o projeto do livro didático que teria estabelecido sua reputação internacionalmente. Não podia fazer nada relacionado à ilustração médica por 5 anos por causa de acordos de não concorrência enterrados em acordos que ela assinou quando estava destruída demais para ler com cuidado. A editora a processou por quebra de contrato. Sua reputação profissional evaporou da noite para o dia. A carreira que havia passado uma década construindo virou cinzas, e ela ficou com nada além de um colchão de porão, um teste de gravidez positivo e uma raiva tão absoluta que parecia que seus ossos eram feitos de fogo. Ela contou para a irmã primeiro, mostrando o teste na luz fraca do porão, e a irmã a abraçou enquanto ela chorava com tanta força que suas costelas doeram por dias. Então contou para a mãe, que atravessou a cidade imediatamente e abraçou as 2 filhas naquele colchão de porão, e prometeu que iam descobrir juntas um jeito de resolver aquilo, que Camila nunca estaria sozinha nisso, que o bebê seria amado mesmo que o pai tivesse ido embora. Só que não era um bebê. Eram bebês. Gêmeas. 2 batimentos cardíacos na tela do ultrassom que a fizeram rir e chorar ao mesmo tempo, porque claro que seriam gêmeas. Claro que seu corpo tornaria essa situação 2 vezes mais complicada, 2 vezes mais impossível, 2 vezes mais responsabilidade para alguém cuja vida inteira havia acabado de ser destruída. A enfermeira durante o ultrassom perguntou sobre o pai, e Camila abriu a boca para dizer o nome dele, para explicar que ele havia ido embora e não voltaria, e em vez disso começou a chorar tão forte que a enfermeira teve que interromper o exame e lhe trazer lenços e água e perguntas preocupadas sobre se ela estava segura em casa, se alguém estava lhe machucando, se ela precisava de ajuda além do atendimento médico.
Camila garantiu que estava segura, que ninguém a estava machucando fisicamente, que só precisava de um momento para processar que estava gerando dois seres humanos sozinha. A enfermeira anotou recursos para mães solteiras, números de telefone para grupos de apoio, informações sobre programas de assistência, e Camila pegou tudo e enfiou na bolsa e saiu daquela clínica para a luz intensa da tarde, que parecia uma acusação porque o mundo continuava normalmente enquanto o dela estava acabando. Ela arranjou emprego como faxineira noturna num prédio comercial de consultórios médicos, trabalhando da meia-noite ao amanhecer, enquanto sua mãe velava seu sono cada vez mais desconfortável, trazendo-lhe biscoito quando o enjoo tornava impossível comer, e chá de gengibre que ajudava a acalmar o estômago o suficiente para funcionar. Ela limpava banheiros e esfregava chãos e esvaziava lixeiras e tentava não pensar em como costumava ilustrar procedimentos cirúrgicos para renomados livros de medicina. E agora estava limpando os consultórios onde os médicos trabalhavam. Mas durante aquelas longas horas da madrugada sozinha em corredores vazios com apenas o zumbido das lâmpadas fluorescentes por companhia, ela voltou a fazer esboços. Encontrou papel de impressão descartado em cestos de reciclagem e desenhou no verso em branco, ensinando a si mesma a trabalhar com a mão esquerda porque uma lesão nervosa durante o parto da primeira filha fazia a mão direita tremer demais para trabalhos de detalhe. Os desenhos foram desajeitados no início, o controle abalado pelos hormônios da gravidez e pelo estresse, e pela mecânica desconhecida de usar a mão não dominante. Mas aos poucos, dolorosamente, ela reconstruiu a habilidade a partir da base. As gêmeas nasceram numa manhã em que o gelo cobria tudo, e o hospital estava com falta de pessoal porque metade das enfermeiras não conseguia chegar ao trabalho. Sua mãe segurou sua mão esquerda e sua irmã segurou a direita, e Camila empurrou através de uma dor que reescreveu seu entendimento sobre o que um corpo é capaz de suportar. Colocaram o primeiro bebê no seu peito, minúsculo e perfeito e gritando com pulmões saudáveis. E Camila se apaixonou tão completamente que esqueceu como se respira. Então colocaram o segundo bebê, e ela compreendeu que sua capacidade de amar é infinita. Que esses dois seres humanos que havia gerado do nada eram a razão pela qual havia sobrevivido. Que tudo antes daquele momento a havia preparado para se tornar a mãe que elas mereciam. A enfermeira pediu o nome do pai para as certidões de nascimento e Camila disse Rafael Lemos uma vez, pronunciando-o em voz alta para torná-lo real, para reconhecer que ele existia e que essas eram as filhas dele, quer ele soubesse ou não. Então disse para deixarem o campo do pai em branco porque não conseguia suportar escrever o nome dele em documentos oficiais. Não conseguia suportar dar-lhe reconhecimento permanente quando ele havia escolhido desaparecer tão completamente. Ela as chamou de Malu e Bia porque os nomes pareciam alegria. O tipo de crianças que cresceriam rindo, o oposto de tudo que havia se quebrado na própria vida. Malu veio primeiro, 3 minutos antes da irmã, já olhando ao redor com olhos sérios, como se estivesse avaliando o mundo em busca de ameaças. Bia veio alcançando a gêmea, a mãozinha buscando conexão antes de qualquer outra coisa. E Camila soube então que elas sempre seriam a prioridade uma da outra, que o vínculo de gêmeas seria a fundação sobre a qual tudo mais seria construído. A recuperação foi brutal. Seu corpo havia passado por um trauma e ela estava sozinha à noite com duas recém-nascidas que acordavam em horários diferentes, que precisavam de amamentação e trocas e conforto enquanto ela ainda estava sangrando e exausta e se recuperando de fissuras que tornavam sentar uma agonia. Sua mãe se mudou para o porão com elas, dormindo no sofá para poder fazer as amamentações noturnas para que Camila pudesse se recuperar. Para que os bebês nunca estivessem sozinhos mesmo quando o corpo de Camila sucumbia ao esgotamento. Ela começou um blog médico durante aquelas noites intermináveis em que não conseguia dormir, ilustrando condições infantis comuns com os desenhos feitos com a mão esquerda que havia estado aperfeiçoando. Publicava sobre assaduras e crostas na cabeça e o desenvolvimento normal de recém-nascidos, acompanhando cada post com ilustrações detalhadas que mostravam exatamente o que os pais deveriam observar. O blog foi encontrando audiência aos poucos, outras mães chegando através de pesquisas, médicos recomendando seu trabalho porque suas ilustrações tornavam conceitos médicos complexos acessíveis. As editoras começaram a entrar em contato quando as gêmeas completaram 1 ano, pequenas editoras independentes que não sabiam do processo judicial, que simplesmente queriam seu talento independentemente de sua história. Ela aceitou cada projeto oferecido,
trabalhando durante as sonecas e depois da hora de dormir, reconstruindo seu portfólio peça por peça cuidadosa. Seu estilo com a mão esquerda era diferente do trabalho antigo, mais fluido e expressivo, menos precisão técnica e mais ressonância emocional, e as pessoas respondiam a ele de formas que seu trabalho anterior nunca alcançou. Quando as gêmeas tinham 3 anos, ela estava ganhando o suficiente para sair do porão da irmã e alugar uma casa pequena com quintal onde as meninas podiam brincar. Quando tinham 4, tinha renda autônoma estável e uma reputação crescente em ilustração médica pediátrica especificamente. Quando tinham 5, estava sustentando a elas confortavelmente, se não luxuosamente, tinha clientes que a procuravam especificamente, havia reconstruído tudo que a família dele destruiu em algo inteiramente seu. As gêmeas não sabiam nada sobre o pai porque Camila construiu um mundo onde a ausência dele não deixava buracos. Tinham a avó e a tia. Tinham festas de aniversário e amigos de parquinho e histórias na hora de dormir. Tinham uma vida que parecia completa porque ela a tornou completa por pura força de vontade. Ela nunca namorou porque não conseguia imaginar confiar em alguém o suficiente para deixá-lo perto das filhas. Não conseguia arriscar que elas se apegassem a alguém que poderia partir. Despejava tudo em ser suficiente para elas, em tornar a infância delas feliz apesar de ter começado do zero. Às vezes, tarde da noite, depois que as meninas adormeciam, ela olhava para fotos do casamento e tentava reconciliar o homem que havia prometido para sempre com o homem que assinou papéis de divórcio sem explicação. Guardava as fotos numa caixa embaixo da cama, não por nostalgia, mas como evidência de que não havia imaginado tudo, de que o amor havia sido real, mesmo que o fim tivesse provado que não era forte o suficiente para sobreviver à manipulação dos pais dele. Ela nunca pronunciou o nome de Rafael em voz alta depois do hospital. Dizia a si mesma que era proteção para as gêmeas, que não saber sobre ele significava não sentir a ausência dele. Mas, na verdade, era proteção para ela mesma, porque dizer o nome dele a fazia sentir que estava se quebrando de novo, e ela havia trabalhado muito para se reconstruir para arriscar se estilhaçar por alguém que havia escolhido ir embora. Agora ele está de pé do lado de fora da escola delas, olhando para elas como se fossem salvação. E ela quer destruí-lo por ousar aparecer depois que ela finalmente aprendeu a viver sem o peso de sentir sua falta esmagar o peito toda manhã. O pai de Rafael morre numa manhã em que a geada cobre as janelas do hospital e as máquinas monitorando o coração que falha tocam ritmos que soam como contagem regressiva, como o tempo acabando. Como todas as palavras que nunca serão ditas em voz alta se tornando silêncio antes de poderem se tornar pedido de desculpas ou explicação ou qualquer coisa que se assemelhe à redenção. Rafael fica sentado ao lado da cama, observando o velho lutar para respirar. E não há perdão nessa vigília, nenhuma reconciliação no leito de morte, apenas obrigação e o reconhecimento vazio de que seu pai está partindo sem nunca ter prestado contas completamente pelo que destruiu. O derrame o deixou parcialmente paralisado e incapaz de falar com clareza, mas sua mente permaneceu aguda o suficiente para compreender as consequências, para escrever letras trêmulas em blocos de notas confessando pedaços do que ele e a mãe de Rafael orquestraram. A primeira nota apareceu 3 meses após o derrame, colocada na mesa de Rafael em casa onde a mãe não veria. Pergunte à sua mãe sobre a certidão de nascimento que ela escondeu. Rafael leu essas palavras 17 vezes antes que o significado penetrasse completamente, antes que ele entendesse que o pai estava confessando ter conhecimento de crianças, da existência de algo que a mãe havia ativamente ocultado. Ele confrontou a mãe no corredor do hospital, mantendo a voz baixa porque raiva em espaços públicos atrai atenção, e a família Lemos sempre valorizou a discrição acima da honestidade. O rosto de Dona Sônia confirmou a verdade antes que ela falasse. Um lampejo de algo que poderia ter sido medo ou poderia ter sido cálculo cruzando suas feições. Havia crianças, se ela admitiu, com a voz firme apesar da confissão. Gêmeas, meninas. A certidão de nascimento listava você como pai e eu a removi de qualquer arquivo que você pudesse acessar porque você já estava destruído pelo divórcio. E achei que saber tornaria tudo pior. Rafael ouviu a mãe explicar como ela havia interceptado registros hospitalares. Como havia pago pessoas para garantir que nada chegasse a ele. Como havia dito a Camila que o acordo de divórcio estava condicionado a ela nunca contatar a família Lemos. Como havia dito a Rafael que Camila havia interrompido a gravidez e sumido com o dinheiro.
Duas mentiras separadas, duas narrativas completamente diferentes, ambas projetadas para mantê-los separados permanentemente. Você a fez acreditar que eu sabia, Rafael disse, com a voz soando distante até para si mesmo. Você a fez acreditar que eu abandonei meus próprios filhos. Dona Sônia olhou com algo que poderia ter sido remorso enterrado sob décadas de controle praticado. Estava protegendo você de um erro. Ela era completamente errada para esta família, completamente inadequada, e achei que a gravidez era uma manipulação para prendê-lo permanentemente. Fiz o que achei que era necessário. Rafael saiu do hospital sem responder, porque as palavras pareciam inadequadas para a magnitude da traição, para o reconhecimento de que sua mãe havia roubado 5 anos da vida das filhas dele através de engano calculado. Contratou um detetive particular naquele mesmo dia, forneceu cada fragmento de informação que tinha sobre Camila, autorizou quaisquer recursos necessários para encontrá-la. A busca levou 15 meses de becos sem saída e registros selados e frustração que o fazia querer destruir tudo o que seus pais construíram. Trabalhou obsessivamente, reestruturando sua vida para remover a influência dos pais de cada aspecto das propriedades familiares, desmantelando sistematicamente o controle que eles haviam mantido por décadas. Dona Sônia protestou contra cada mudança, mas não tinha autoridade para impedi-lo, assistindo ao legado dela ser redistribuído e reorganizado sob princípios que ela não reconhecia. Quando finalmente encontrou o nome de Camila ligado a uma ilustração médica numa obscura revista pediátrica, rastreou-a por redes profissionais e antigos contatos hospitalares até ter um endereço. Uma prova de escola que ela havia sobrevivido e construído algo sem ele. Começou a observar à distância, sentado no carro em frente à casa alugada dela, seguindo sua rotina sem se aproximar, porque precisava entender a vida dela antes de perturbá-la. Precisava ver o que havia perdido antes de pedir qualquer espaço dentro dela. Viu-a sair para o trabalho de jaleco, viu-a voltar à tarde para buscar as gêmeas com uma vizinha que as cuidava brevemente, viu a intimidade casual de uma vida vivida em apoio comunitário em vez de riqueza. Viu as gêmeas pelas janelas enquanto jantavam juntas, viu Camila ajudar com a lição de casa e impor a hora de dormir e ler histórias com vozes que faziam as meninas rir. Viu uma unidade familiar completa que não tinha espaço para ele, não precisava dele, não reconhecia que ele deveria ter estado ali o tempo todo. A observação parecia penitência e tortura simultaneamente, como pressionar uma ferida para confirmar que ainda dói, como tentar memorizar algo que nunca havia realmente possuído. Ele dizia a si mesmo que estava reunindo coragem para se aproximar. Mas, na verdade, estava paralisado pela compreensão de que não tinha direito a nada daquilo, que a ausência havia sido completa o suficiente para que suas filhas fossem inteiramente moldadas pelo amor de outra pessoa. A nota final do pai chegou uma semana antes de a morte do velho, entregue por uma enfermeira que havia sido subornada para garantir que Dona Sônia não a interceptasse. As crianças merecem a herança delas independentemente dos meus erros. Acerte as coisas. Rafael leu as palavras e entendeu que o pai estava tentando comprar absolvição com dinheiro, tentando consertar com riqueza o que havia quebrado com crueldade. E Rafael não sentiu nada além de desprezo pelo gesto. Quando o pai finalmente morre, Rafael fica na funerária fazendo os arranjos e não sente luto. Apenas o reconhecimento frio de que esse homem o moldou em alguém que escolhia obediência em vez de coragem, que valorizava a aprovação da família em vez da verdade familiar, que deixou os pais destruírem seu casamento porque era fraco demais para lutar contra eles quando lutar importava mais. Planeja um funeral elaborado porque é o que as pessoas esperam, encomenda flores e organiza o coquetel e escreve um obituário que transforma o pai em alguém nobre em vez de alguém que participou de crueldade sistemática em relação aos próprios netos. Mas parado na chuva do lado de fora daquele pátio de escola, observando Camila se afastar dele, Rafael entende que a morte do pai não muda nada, que todas as confissões e gestos no leito de morte e dinheiro de herança não vão restaurar o que foi tirado, que suas filhas são estranhas para ele porque ele deixou as mentiras dos pais se tornarem verdade através de sua própria cegueira deliberada. Ele vai para o apartamento de cobertura que parece um museu da vida de outra pessoa e pega a certidão de nascimento hospitalar, lendo seu nome ao lado de Opaio e compreendendo que biologia não faz você ser pai. Que presença faz? Que amor exige aparecer de forma consistente, e ele fracassou no requisito mais fundamental antes mesmo de começar. O celular toca e o nome da mãe aparece na tela.
Ele atende porque obrigação é mais difícil de quebrar do que amor. Porque apesar de tudo ela ainda é a mãe dele, mesmo que essa relação agora tenha gosto de veneno. Precisamos discutir o espólio do seu pai, Sela diz sem preâmbulo, sem reconhecer as emoções que deveriam acompanhar a viuvez. Há decisões que precisam ser tomadas rapidamente. Rafael olha pela janela para a cidade se espalhando abaixo dele. Todas aquelas luzes representando vidas sendo vividas por pessoas que provavelmente não destruíram tudo o que importava através de covardia e obediência, e diz para a mãe que irá amanhã, porque esta noite precisa ficar com o peso do que perdeu e do que provavelmente nunca vai recuperar. Ele desliga e fica parado no escuro pensando nas duas meninas de galochas que não combinam e que não sabem o nome dele. Na mulher que sobreviveu ao que deveria tê-la destruído. Na família que existe inteiramente sem ele porque ele escolheu errado quando escolher importava mais. E o vazio do apartamento caro parece exatamente o que ele merece. As mãos de Camila tremem enquanto dirige para casa depois do parquinho, os nós dos dedos brancos sobre o volante. Enquanto Malu e Bia tagarelam no banco de trás sobre o homem na grade, sobre por que a mamãe parece tão brava, sobre se estão em apuros por terem acenado para estranhos, ela força a voz a ficar firme ao dizer-lhes que não estão em apuros, que às vezes os adultos têm situações complicadas das quais as crianças não precisam se preocupar, que tudo está bem, mesmo que nada pareça bem, e que o mundo cuidadosamente construído dela acabou de tombar para o lado. Ela faz o jantar no piloto automático, o corpo realizando os movimentos de cortar legumes e ferver macarrão enquanto a mente reproduz o rosto de Rafael na chuva. A devastação na expressão dele, o jeito como ele disse que não sabia, como se essas 3 palavras pudessem justificar 5 anos de ausência. Ela queima o molho porque não está prestando atenção e tem que recomeçar, raspando a panela chamuscada enquanto as gêmeas a observam com rostos preocupados, sentindo sua angústia, mesmo que ela esteja tentando desesperadamente escondê-la. Depois do jantar, ela acomoda as meninas com um filme e se retira para o quarto, fechando a porta e encostando as costas nela enquanto a respiração acelera e o peito aperta. Pega o notebook com mãos trêmulas e procura por Rafael Lemos. Encontra fotos recentes dele parecendo polido e bem-sucedido, encontra artigos sobre reestruturação corporativa e mudanças de liderança, encontra evidências de que ele estava prosperando enquanto ela sobrevivia. Mas então encontra outras coisas. Descobre que o pai dele sofreu um derrame meses atrás, que Rafael removeu os pais de todas as posições de liderança nas propriedades familiares deles. Descobre que houve mudanças dramáticas na forma como as coisas eram geridas. Encontra uma lacuna na presença pública dele, um período em que ele parecia se retirar de tudo, e a linha do tempo corresponde a quando ele afirma ter descoberto as gêmeas. O celular toca e o nome de Rafael aparece na tela. Ela o encara durante 4 toques antes de atender, a voz saindo mais dura do que pretendia ao dizer: "Como você conseguiu meu número?" Da mesma forma que encontrei seu endereço, Rafael diz, e ele soa exausto de um jeito que quase a faz sentir simpatia antes de ela se lembrar de que não lhe deve essa emoção. "Camila, por favor. Preciso te mostrar as evidências. Preciso que você entenda que fui enganado tão completamente quanto você foi. Não me importo com suas evidências", se ela diz. Mas as palavras carecem de convicção porque parte dela se importa. Parte dela precisa entender o que realmente aconteceu, mesmo que entender não mude nada. Você assinou os papéis de divórcio sem falar comigo. Deixou seus pais controlarem tudo. Nunca tentou me encontrar depois. Achei que você não queria nada a ver comigo, Rafael diz desesperadamente. Minha mãe me mostrou registros bancários da transferência do acordo, me disse que você havia interrompido a gravidez e sumido com o dinheiro. Acreditei nela porque estava me afogando e ela era minha mãe e nunca imaginei que ela mentiria sobre algo tão fundamental. Camila fecha os olhos e se lembra do divórcio. Lembra-se de Dona Sônia deslizando papéis sobre uma mesa polida na mansão deles. Lembra-se do advogado com suas explicações ensaiadas sobre cláusulas de não concorrência e termos do acordo. Lembra-se de perguntar onde Rafael estava e Dona Sônia dizendo que ele havia instruído que cuidassem de tudo, que estava ocupado demais para se reunir pessoalmente, que queria que isso fosse resolvido rápida e completamente. Sua mãe me mostrou e-mails, Camila diz devagar. Instruções suas sobre garantir que eu nunca mais contatasse sua família.
Transferências bancárias com sua assinatura de aprovação. Evidências de que você sabia da gravidez e me pagou para assumir. O silêncio se estende entre eles carregado de implicações que nenhum dos dois quer enunciar. Ela forjou meu envolvimento, Rafael finalmente diz, com a voz vazia. Ela criou evidências para que você acreditasse que eu sabia. E me disse que você havia interrompido a gravidez para me fazer acreditar que você havia assumido. Ela nos manteve separados através de mentiras contadas a nós dois. Camila senta na cama e sente as fundações de sua raiva se deslocarem, porque se ele estiver dizendo a verdade, então toda a sua narrativa de traição é construída sobre engano. Mas se ele estiver dizendo a verdade, significa que a mãe dele é mais monstruosa do que ela imaginava, e ele era covarde o suficiente para deixar os pais controlarem sua vida completamente. Mesmo que você não soubesse das gêmeas, se ela diz com cuidado, você ainda escolheu o divórcio. Você ainda deixou seus pais terminarem nosso casamento, ainda os escolheu em vez de lutar por nós. Sim. A palavra vem rapidamente, como se ele tivesse preparado essa admissão. Fiz a escolha covarde. Meu pai estava morrendo e a empresa estava desabando e eles me disseram que eu tinha que escolher entre você e tudo o que eles haviam construído. Escolhi errado. Escolhi a opção segura em vez da corajosa. E tenho vivido com esse fracasso todos os dias desde então. Camila quer odiá-lo pura e completamente, mas a honestidade na voz dele torna isso complicado. Faz ela vê-lo como alguém que foi manipulado, ao mesmo tempo que reconhece que ele permitiu a manipulação porque lutar teria sido mais difícil. Preciso ver as evidências, se ela se ouve dizer. Preciso entender o que realmente aconteceu antes de poder decidir qualquer coisa sobre se você vai conhecer elas. Obrigado, Rafael diz, e o alívio na voz dele é palpável. Obrigado, Camila. Quando posso? Não na minha casa, Celo interrompe com firmeza. Não vou ter você perto delas até eu entender exatamente o que aconteceu e decidir se acredito em você. Me dê seu endereço. Eu vou até você. Ele fornece o endereço da cobertura e ela anota com mãos que pararam de tremer, substituídas por uma calma estranha que vem de decidir confrontar algo em vez de fugir. Ela diz que virá amanhã à noite depois que as gêmeas estiverem com a avó, que quer horas para examinar tudo sem interrupção, que ele precisa ter documentação para cada afirmação que fizer. Depois de desligar, ela fica sentada em silêncio, tentando processar que concordou em vê-lo, em ouvi-lo, em potencialmente reescrever tudo o que acreditou sobre por que o casamento terminou. Parte dela quer cancelar, manter a raiva que tem sido sua proteção. Mas outra parte precisa saber a verdade, mesmo que a verdade seja mais complicada do que a narrativa simples de abandono que tem carregado. Ela verifica as gêmeas e as encontra dormindo, enroladas juntas na cama de Malu, do jeito que sempre acabam apesar de começarem em camas separadas, os rostos idênticos serenos no brilho suave do abajur. Ela as observa respirar e faz uma promessa silenciosa de que, seja o que for que aprenda amanhã, seja qual for a verdade que emergir das evidências de Rafael, ela só vai deixá-lo entrar nas vidas delas se tiver absoluta certeza de que ele não vai partir de novo, não vai escolher errado novamente quando a próxima decisão impossível chegar. A irmã liga e Camila lhe conta tudo, falando em sussurros do quarto enquanto processa a impossibilidade de Rafael reaparecendo, das alegações dele sobre ter sido enganado, da possibilidade de ter estado odiando por algo que ele realmente não fez. A irmã ouve e então faz a pergunta que Camila tem estado evitando. E se ele estiver dizendo a verdade e você o manter longe das meninas assim mesmo? Então estou as protegendo de alguém que deixou seus pais controlarem sua vida uma vez e pode fazer isso de novo, Camila diz com firmeza. Ter sido enganado não desculpa ter sido fraco. Não ter lutado por nós não é apagado por afirmar que ele não sabia das consequências completas. Mas deitada acordada muito depois do fim da chamada, ela se pergunta se está sendo justa ou se está tão blindada contra ser magoada novamente que não consegue reconhecer remorso genuíno quando está parado na sua frente na chuva, parecendo destruído. Se pergunta se as filhas merecem conhecer o pai mesmo que ela não esteja pronta para perdoá-lo. Se pergunta se mantê-los separados é sobre protegê-las ou proteger a si mesma. Se pergunta se é corajosa o suficiente para arriscar deixá-lo entrar nas vidas delas quando a escolha mais segura seria manter tudo exatamente como está.
O sono não chega com facilidade, e quando chega, ela sonha com o divórcio, com assinar papéis enquanto estava grávida e ainda não sabia disso, com a expressão satisfeita de Dona Sônia quando tudo foi finalizado, com o momento em que percebeu que estava sozinha e teria que se tornar alguém completamente diferente para sobreviver ao que estava por vir. Ela acorda com Malu de pé ao lado da cama perguntando se ela está bem, porque estava chorando dormindo. E Camila puxa a filha para perto e promete que está bem, fazendo mais um voto silencioso de que, seja o que for que aconteça com Rafael, as filhas nunca verão quebrada. Nunca vão duvidar que ela é forte o suficiente para lidar com o que quer que venha a seguir. A cobertura de Rafael parece exatamente como Camila imaginou que seria, móveis caros e janelas do chão ao teto e o tipo de perfeição estéril que sugere que alguém mora aqui, mas não existe verdadeiramente além do trabalho. Ela fica de pé na entrada absorvendo o espaço que provavelmente custa mais por mês do que ela ganha em um ano. E o contraste entre as vidas deles desde o divórcio parece uma prova de como sobreviveram de formas tão diferentes. Rafael aparece no corredor sem nada do aspecto polido do homem na chuva. Está usando jeans velhos e uma camisa amassada, o cabelo despenteado, o rosto carregando o tipo de esgotamento que fala de noite sem sono e devastação emocional. Parece de alguma forma diminuído, como se o sucesso não houvesse preenchido nenhum dos espaços que deveriam fazê-lo sentir completo. Obrigado por vir, se ele diz, e a voz carrega a gratidão genuína que a deixa desconfortável porque ela não quer sentir simpatia por ele. Organizei tudo, documentos, cronogramas, tudo o que você pediu. Ele a conduz até uma mesa de jantar coberta de pastas e papéis dispostos com cuidadosa precisão, extratos bancários, impressões de e-mails, documentos legais, relatórios de detetive particular, registros hospitalares, tudo que sustenta a versão dele dos eventos organizado como evidência num julgamento no qual ele é ao mesmo tempo réu e acusador. Camila abre a pasta e sente o corpo inteiro ficar rígido de fúria, porque essa mulher destruiu sua vida sistematicamente e agora tem a audácia de estar de pé na porta dela como se fosse uma visita merecendo boas-vindas em vez de uma arquiteta da devastação finalmente encarando as ruínas que criou. Preciso falar com você, Dona Sônia diz. E a voz carece da certeza imperiosa que Camila se lembra do divórcio. Soa quase hesitante, como se soubesse que não tem direito de pedir nada, mas está pedindo assim mesmo. Você precisa ir embora, Camila responde com frieza, já se movendo para fechar a porta. Você não é bem-vinda aqui. Por favor. A palavra para Camila porque nunca ouviu essa mulher dizer por favor. Nunca ouviu nada na voz dela além de controle calculado e certeza absoluta de que seus julgamentos estavam corretos. Sei que não tenho direito de pedir, mas preciso lhe dizer algo antes que meu filho tome decisões que não posso desfazer. Camila considera bater a porta, considera chamar a polícia, considera qualquer resposta além da que escolhe, que é dar um passo para trás e permitir que essa mulher entre em sua casa, mesmo que todo instinto grite contra isso. Dona Sônia entra na pequena sala e olha ao redor para os móveis modestos, os desenhos das crianças cobrindo uma parede, o caos organizado de uma casa onde as pessoas realmente vivem em vez de apenas existir. Senta quando Camila aponta bruscamente para o sofá, o casaco caro parecendo deslocado contra as almofadas gastas. Vim para lhe contar a verdade sobre por que fiz o que fiz, se ela começa. E Camila a interrompe imediatamente. Não me importa suas razões. Não me importam suas justificativas. Você destruiu meu casamento, minha carreira, minha vida inteira porque decidiu que eu não era boa o suficiente para a sua família. Você forjou documentos e mentiu para o próprio filho e se certificou de que eu soubesse que Rafael não queria ter nada a ver comigo ou com as filhas dele. Você não vai entrar aqui e varrer isso com explicações. Dona Sônia absorve isso sem se defender, sem as réplicas afiadas que Camila esperava. Ela simplesmente fica sentada parecendo cansada e velha e diminuída de um jeito que quase gera simpatia antes que Camila se lembre de que não deve a essa mulher nada que se assemelhe à compaixão. Você está absolutamente certa, Dona Sônia diz em voz baixa. Tudo o que você acabou de dizer é verdade. Fiz tudo isso. Engenhei seu divórcio e destruí sua carreira e mantive meu filho longe das filhas dele através de mentiras sistemáticas. E me disse que era necessário, que estava o protegendo, que você o estava manipulando, e que a gravidez era uma armadilha projetada para acessar nossa riqueza.
A gravidez foi um acidente, Camila diz friamente. Eu nem sabia que estava grávida até 2 semanas depois que seus advogados forçaram o divórcio. Mas isso não teria importado para você, não é verdade? Porque eu nunca seria aceitável, não importa o que eu fizesse ou deixasse de fazer. Dona Sônia encontra seus olhos e Camila vê algo que pode ser remorso genuíno ou pode ser uma performance calculada de remorso. Impossível distinguir. Você não era branca, se ela diz diretamente. Você não era do nosso mundo. Você não tinha as conexões ou o histórico que eu acreditava necessários para alguém se casando com nossa família. Eu tinha preconceito e era controladora. E me convenci de que essas qualidades eram proteção em vez de crueldade. Camila sente a respiração prender porque ao menos essa mulher está sendo honesta sobre o racismo subjacente às suas objeções, sem fingir que era sobre qualquer outra coisa. Sem se esconder atrás de eufemismos sobre adequação ou compatibilidade ou qualquer outra linguagem codificada que as pessoas usam para evitar reconhecer o próprio preconceito. Então você nos destruiu porque sou negra, Camila diz, tornando explícito, recusando-se a deixar suavizar. Você separou seu filho da esposa e dos filhos porque não combinávamos com a imagem que você tinha para a família. Sim. A admissão vem simplesmente, sem elaboração ou desculpa. Fiz isso. E me disse que era sobre proteger um legado e manter padrões, quando na verdade era sobre controle e preconceito e medo de mudança. Camila se levanta e caminha de um lado para outro. Por que ficar sentada imóvel parece impossível com a raiva percorrendo-a como eletricidade à procura de terra? Por que está me dizendo isso? Ela exige. Que propósito possível tem essa confissão além de fazer você se sentir melhor consigo mesma? Dona Sônia tira um envelope da bolsa e o coloca na mesa de centro entre elas. Meu marido deixou uma herança significativa para suas filhas. Fundos fiduciários que as tornarão ricas quando chegarem à maioridade. Rafael se recusa a contar para elas sobre isso sem sua permissão, e acredito que você deve saber o que está disponível para elas. Camila olha para o envelope como se pudesse explodir. Não quero seu dinheiro, se ela diz entre os dentes cerrados. Não quero nada da sua família. Construí uma vida sem vocês, e não preciso da consciência culpada de vocês tentando comprar redenção através de fundos fiduciários. Isso não é sobre redenção, Dona Sônia diz. E algo em sua voz faz Camila pausar. É sobre as minhas netas merecerem recursos independentemente dos meus fracassos. Elas têm direito à herança delas, quer você e eu nos reconciliemos, quer você algum dia perdoe qualquer um de nós. Elas são lemos de sangue, e isso traz segurança financeira que não deve ser negada a elas por causa de conflitos entre adultos. Camila senta de volta pesadamente porque a mulher está certa, mesmo que Camila odeie admitir isso. Recusar dinheiro que poderia pagar pela universidade ou por emergências médicas ou por segurança futura apenas para provar um ponto prejudicaria as filhas para punir a mãe dele, e essa não é uma escolha que ela pode fazer em boa consciência. Se aceitar essa informação, se ela diz com cuidado, isso não significa que te perdoo. Não significa que você terá acesso a elas. Significa apenas que sou pragmática o suficiente para garantir que elas tenham recursos disponíveis quando precisarem. Dona Sônia acena com a cabeça, aceitando esses termos. Estou morrendo, se ela diz abruptamente, e a cabeça de Camila se vira em choque. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos me dão meses, possivelmente um ano se o tratamento funcionar melhor do que o esperado. Camila absorve essa informação e não sente nada. Apenas o reconhecimento frio de que essa mulher destruiu sua vida e agora enfrenta seu próprio fim, e as duas coisas parecem completamente separadas, como se tivessem acontecido com pessoas diferentes em universos diferentes. Não vou dizer que lamento que você esteja morrendo, Camila diz diretamente. Não vou fingir que essa notícia me entristece ou gera perdão. Você tirou 5 anos da minha vida e 5 anos do relacionamento de Rafael com as filhas dele. Você não tem direito à minha simpatia agora. Não estou pedindo simpatia, Dona Sônia responde. Estou perguntando se existe alguma possibilidade de eu conhecer as netas antes de morrer.
Não para construir um relacionamento, não para me inserir permanentemente na vida delas, apenas para vê-las uma vez, conhecê-las brevemente antes de partir. Camila ri com amargura absoluta. Você quer que eu lhe dê acesso às minhas filhas depois de tudo o que fez? Quer que eu as deixe te conhecer para que você possa morrer se sentindo menos culpada pelas suas escolhas? Isso é incrivelmente egoísta, mesmo para você. Dona Sônia se levanta, preparando-se para ir embora, e algo em sua postura fala de derrota genuína em vez de recuo estratégico. Você está certa. É egoísta. Mas estou pedindo assim mesmo porque não tenho mais nada a perder e quero conhecê-las antes de morrer. Mesmo que não tenha nenhum direito de querer isso. Pense nisso. Não por minha causa, mas se negar a elas o conhecimento da avó serve a elas ou apenas a sua raiva justificada em relação a mim. Ela vai até a porta e Camila não se move para detê-la ou ajudá-la ou reconhecer sua partida de forma alguma. Depois que ela vai embora, Camila fica sentada em silêncio, segurando o envelope com documentos financeiros sobre fundos fiduciários e heranças e dinheiro de sangue que não pode recuperar o que foi roubado, mas pode garantir o futuro das filhas de qualquer jeito. Ela liga para Rafael e conta sobre a visita da mãe. Sobre o diagnóstico de câncer, sobre o pedido de conhecer as gêmeas. O silêncio de Rafael se estende por tanto tempo que ela acha que a chamada caiu antes que ele finalmente fale. Ela me contou sobre o câncer semana passada, se ele admite. Não decidi como me sinto a respeito. Ela está morrendo e sei que deveria sentir algo, mas principalmente me sinto vazio onde deveriam existir emoções. Ela quer conhecê-las, Camila diz, antes de morrer. Está pedindo um encontro. Essa decisão é inteiramente sua, Rafael diz com firmeza. Não vou pressionar de jeito nenhum. Se você achar que serve a elas conhecê-la, então organize. Se achar que as prejudica, então recuse. Qualquer que seja a sua escolha, eu apoio. Camila desliga e fica com o peso de decidir se as filhas merecem conhecer a avó, mesmo que a avó não mereça conhecê-las. Se negar o encontro é sobre proteger as meninas ou punir a mãe dele, se ela é capaz de tomar essa decisão com imparcialidade quando tudo nela grita para recusar. Ela pega o envelope e lê os documentos financeiros, vendo números que a deixam tonta, vendo segurança para as filhas que ela nunca poderia proporcionar sozinha, vendo dinheiro de sangue e realidade pragmática entrelaçados, impossíveis de separar. Naquela noite, ela senta com Malu e Bia e faz uma pergunta cuidadosa. Se a mãe do pai delas quisesse conhecê-las, se ela tivesse cometido erros mas quisesse as conhecer assim mesmo, elas gostariam de se encontrar com ela? Malu, sempre cautelosa, pergunta que tipo de erros. Bia, sempre generosa, diz que todo mundo comete erros, e talvez se encontrar com ela estivesse tudo bem se isso a fizesse se sentir melhor. Camila olha para as filhas planejando o primeiro encontro com o pai e percebe que, esteja pronto ou não, a família delas está prestes a mudar de formas que ela não pode prever ou controlar. E tudo o que pode fazer é estar presente para o que vier a seguir, proporcionando estabilidade enquanto o mundo delas se expande para incluir alguém que deveria ter estado lá desde o início. O jardim botânico se estende ao redor deles repleto de cores do final de outono, e Rafael está sentado numa mesa de piquenique, apertando a beira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, observando Camila caminhar em direção a ele com duas meninas que carregam o rosto dele reorganizado em algo inteiramente novo. Ele se levanta quando se aproximam, depois imediatamente volta a sentar porque as pernas parecem não ser confiáveis e ele não confia no próprio corpo para se manter firme neste momento. As gêmeas param a vários passos de distância, idênticas na cautela, estudando-o com olhos verde-acinzentados que espelham os dele com tal precisão que parece estar olhando para reflexos partidos. Camila permanece entre elas e ele, uma barreira viva, sua postura protetora e alerta. Malu. Bia. Este é Rafael Lemos, se ela diz formalmente, usando o nome completo dele como se a distância exigisse apresentação formal. O pai de vocês. A garganta de Rafael se fecha em volta de palavras que não se formam direito. Ele praticou este momento 100 vezes. Planejou o que diria, como se explicaria. Mas agora que elas são reais e sólidas e o olham com suspeita justificada, tudo o que preparou se dissolve em inadequação. Oi, se ele finalmente consegue dizer, e a voz racha na única sílaba.
Fazia muito tempo que eu queria conhecer vocês. A menina do lado direito de Camila, usando uma jaqueta com um pet de dinossauro, fala primeiro. Sou a Malu, se ela diz com precisão cuidadosa. Tenho 3 minutos a mais. Gosto de paleontologia e organizo as coisas por categoria. Minha cor favorita é roxo, mas não roxo claro. Roxo escuro, como o crepúsculo. A menina do lado esquerdo de Camila sorri mais abertamente, menos na defensiva que a irmã. Sou a Bia. Gosto de cantar e fazer amigos, e minha cor favorita muda dependendo do meu humor. Mas hoje é amarelo, porque parece um dia amarelo. Rafael acena com a cabeça, gravando esses detalhes na memória como se fossem informações vitais para uma prova que fará mais tarde. Roxo escuro, como o crepúsculo, é uma escolha muito específica, se ele diz para Malu. Isso é bom. Saber exatamente do que você gosta é importante. Por que você abandonou nossa mãe? Malu pergunta abruptamente, cortando qualquer tentativa de conversa casual. Ela disse que você não sabia de nós, mas você sabia do divórcio. Você sabia que ela havia ido embora. Por que não tentou encontrá-la depois? Rafael absorve a diretividade das perguntas e se lembra de que essas são as filhas dele. Elas merecem honestidade independentemente de como isso faz parecer. Fiz uma escolha terrível, se ele diz devagar. Meu pai estava muito doente e minha mãe me disse que eu tinha que escolher entre sua mãe e ajudar a família a manter a empresa deles funcionando. Escolhi a empresa. Me disse que era a escolha responsável, a escolha madura. Mas na verdade estava apenas com medo de decepcionar os pais. Era covarde quando deveria ter sido corajoso. Você tentou encontrá-la depois? Malu pressiona, sem o deixar escapar com meia verdade. Não, Rafael admite, e a palavra tem gosto de cinza. Acreditei na minha mãe quando ela me disse que sua mãe não queria ser encontrada. Não questionei porque estava partido demais para questionar qualquer coisa. Esse foi mais um fracasso. Deveria ter tentado. Deveria ter verificado. Deveria ter sido forte o suficiente para duvidar do que me estavam dizendo. Bia se aproxima ligeiramente, o calor natural dela sobrepondo-se à cautela. Você tem outros filhos? Ela pergunta. Outros que você ficou? Não, Rafael diz imediatamente. Vocês são meus únicos filhos, minha única família, e gostaria de ter estado presente desde o início. Gostaria de ter assegurado quando vocês nasceram e visto vocês crescerem e estado presente em cada momento que perdi. Nossa amiga disse que viu sua foto numa revista, Bia continua. Disse que você é rico, famoso e importante. Rafael olha para Camila, vendo a expressão cuidadosamente neutra dela, entendendo que ela está deixando navegar isso sem ajuda. Eu gerencio uma grande empresa, se ele diz com cuidado. Isso traz riqueza e alguma atenção pública, mas nada disso importa comparado a conhecer vocês. Nada disso preenche o espaço onde vocês deveriam estar. Se você é tão rico, por que nossa mãe não tem mais dinheiro? Malu pergunta com praticidade devastadora. Por que moramos numa casa pequena e usamos roupas de brechó se você tem tanto? Rafael sente como se o tivessem estripado porque a filha acabou de articular exatamente o que tem o torturado desde que as encontrou. O reconhecimento de que elas lutaram enquanto ele tinha recursos que poderiam ter ajudado. Porque eu não sabia que vocês existiam, se ele diz, com a voz embargada de emoção contida. Se soubesse, teria dado tudo a vocês. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar ajudar agora, se sua mãe permitir. Camila fala pela primeira vez desde a apresentação. Não precisamos do dinheiro dele, se ela diz com firmeza para as meninas. Construímos uma boa vida sem isso. Qualquer coisa que aceitarmos dele tem que ser sobre o futuro de vocês, não sobre consertar o passado. As meninas absorvem isso, processando as complicações adultas embutidas na conversa. Rafael tira do casaco 2 caixinhas, depois hesita. Sua mãe me disse para não trazer presentes caros, se ele diz. Por isso não trouxe. Mas trouxe uma coisa pequena. Posso dar para vocês? Malu e Bia olham para Camila,
que acena com a cabeça após uma pausa. Rafael entrega a cada menina uma caixa e observa-as abrir colares simples e delicados. Nada chique ou caro, apenas correntes finas com pingentes em formato das iniciais delas. M de Malu e B de Bia, se ele diz desnecessariamente. Para vocês sempre saberem quem é quem, mesmo quando todo mundo fica confuso. Bia imediatamente coloca o dela, admirando como captura a luz. Malu segura o dela com cuidado, estudando-o com uma expressão que Rafael não consegue interpretar. Obrigada, se elas dizem em uníssono. Aquela sincronia de gêmeas que fala de uma conexão mais profunda do que irmãos comuns. Elas passeiam pelo jardim juntas, as gêmeas apontando as plantas favoritas, Rafael fazendo perguntas sobre a escola e os amigos e o que querem ser quando crescerem. Malu vai aquecendo devagar, testando-o com perguntas cada vez mais difíceis sobre o trabalho e a família e se ele planeja ficar ou partir de novo. Bia tagarela sem parar, preenchendo os silêncios com observações e histórias e o calor fácil que parece ser seu estado natural. Mas a paz frágil se estilhaça quando Malu para de andar abruptamente e se vira para encará-lo. Preciso saber uma coisa verdadeira, se ela diz com uma intensidade que a faz parecer mais velha do que os anos que tem. Se sua mãe malvada mandasse você nos deixar de novo, se dissesse que você teria que escolher entre nós e outra coisa importante, você nos escolheria desta vez? Rafael se agacha até o nível dos olhos dela, encontrando o olhar dela diretamente. Minha mãe está morrendo, se ele diz com gentileza. Câncer. Ela não tem mais poder para me fazer escolher coisa nenhuma. Mas respondendo à sua pergunta real, sim, eu escolheria vocês. Eu escolheria vocês sempre. Aprendi da pior forma que a empresa e o dinheiro e a aprovação dos meus pais não significam nada sem família. Não cometerei esse erro de novo. As pessoas dizem coisas, Malu responde com ceticismo. Mas fazer é diferente. Como sabemos que você está falando sério? Não sabe, Rafael admite. Você tem que observar o que eu faço ao longo do tempo e decidir por conta própria se minhas ações combinam com as minhas palavras. Isso é justo. Isso é inteligente. Terei que ganhar a confiança de vocês com presença consistente, não com promessas. Bia estende a mão e pega a de Rafael de repente. O gesto tão natural e confiante que tira-lhe o fôlego. Acho que você está falando sério, se ela diz simplesmente. Você parece que está falando sério. Malu permanece imóvel pela aceitação da irmã, ficando de pé à parte e observando. Preciso de mais tempo, se ela anuncia, para pensar se quero você na minha vida. Um encontro não é suficiente para decidir se alguém é seguro. Rafael se endireita e acena com a cabeça, respeitando a cautela dela, mesmo que isso o devaste. Tome todo o tempo que precisar, se ele diz. Estarei aqui sempre que você estiver pronta. Sem pressão, sem expectativas, apenas presença quando você quiser. Quando o encontro termina, Rafael as observa se afastarem com Camila. Bia se vira para acenar enquanto Malu mantém o olhar à frente. E ele entende que as filhas são pessoas completas com personalidades distintas e diferentes capacidades de confiança. Que ganhar o carinho de Bia não será suficiente se Malu decidir que ele é arriscado demais. Camila para antes de saírem do alcance da voz e volta a chamá-lo. Você foi bem, se ela diz, e não é exatamente elogio, mas é reconhecimento de que ele navegou o encontro impossível sem cometer erros catastróficos. Rafael fica na mesa de piquenique muito depois que elas foram embora, segurando a imagem das filhas na mente como prova de que são reais, como evidência de que tem algo pelo que vale a pena lutar, mesmo que a luta leve anos e possa, no final, fracassar. Ele pega o celular e liga para a mãe, algo que tem estado evitando desde descobrir sobre o câncer. Conheci elas, se ele diz quando ela atende. Minhas filhas. Elas são extraordinárias, e perdi 5 anos da vida delas por causa das suas mentiras. O silêncio da mãe se estende antes que ela responda. Sinto muito, se ela diz, e a voz carrega uma fragilidade incomum. Estava errada em tudo. Destruí o que importava porque tinha medo e precisava controlar, e estou morrendo sabendo que nunca vou consertar o que quebrei. Camila senta e começa a ler. O treinamento médico dela a tornando naturalmente metódica no processamento de informações.
Ela começa com os documentos do divórcio e vê os termos do acordo que ela se lembra de ter assinado, vê as cláusulas de não concorrência que destruíram a carreira dela, vê as transferências financeiras que a mãe dele disse que vieram com a aprovação explícita dele. Mas então Rafael lhe mostra análises forenses das assinaturas digitais. Mostra carimbos de data e hora que provam que ele não estava sequer no estado quando vários documentos-chave foram assinados. Mostra evidências de que outra pessoa acessou as contas dele durante o período crítico. Minha mãe tinha procuração durante a crise da empresa, Rafael explica, ficando de pé atrás da cadeira dela, mas sem tocar, mantendo distância como se tivesse medo de invadir o espaço dela. Ela tinha autoridade legal para assinar documentos em meu nome. Não sabia que ela estava usando essa autoridade para forjar meu envolvimento no acordo de divórcio. Camila passa para os e-mails em seguida, lendo mensagens no nome de Rafael instruindo advogados a garantir que ela nunca mais contatasse a família, a tornar o divórcio rápido e absoluto, a incluir cláusulas que a impediriam de trabalhar em sua área. A linguagem é fria e brutal, e ela se lembra de ter lido isso quando a mãe dele as mostrou a ela. Lembra-se de como cada palavra pareceu confirmar que Rafael queria que ela fosse apagada da vida dele completamente. Mas Rafael mostra os registros do servidor de e-mail da conta pessoal dele, mostrando que essas mensagens vieram de um endereço IP que pode ser rastreado até o computador de casa da mãe dele, mostrando metadados provando que ele nunca acessou essas contas durante as datas em que as mensagens foram enviadas. As evidências são abrangentes e condenatórias e fazem Camila sentir como se o chão estivesse se deslocando sob ela. Ela criou uma narrativa inteira, Rafael diz em voz baixa. Fez você acreditar que eu sabia da gravidez e paguei para você desaparecer. Me fez acreditar que você interrompeu a gravidez e pegou o dinheiro. Nos manteve separados dizendo-nos exatamente as mentiras que nos fariam nunca questionar se a outra pessoa também havia sido manipulada. Camila abre as mãos sobre a mesa para se firmar. Quando você descobriu a verdade? Rafael senta do lado oposto e o rosto mostra o tipo de dor que não pode ser fingida. Meu pai teve um derrame. Ele não conseguia falar com clareza, mas a mente estava intacta e ele começou a escrever bilhetes, confessando coisas. Um dizia para eu perguntar à minha mãe sobre a certidão de nascimento que ela havia escondido. Confrontei-a e ela admitiu que eram gêmeas, admitiu que havia interceptado os registros hospitalares. Admitiu que havia mantido tudo longe de mim porque achava que estava me protegendo de um erro. Um erro? Camila repete. E a amargura na voz dela poderia gravar vidro. Foi assim que ela me chamou. Foi assim que ela chamou nosso casamento. Foi assim que ela chamou as filhas de você. Rafael recua, mas não defende a mãe. Não arranja desculpas. Apenas acena com a cabeça em reconhecimento de que sim, a mãe via Camila como algo a ser removido, como um problema que exigia solução em vez de uma pessoa merecendo respeito. Camila pega a certidão de nascimento hospitalar, vendo o nome de Rafael listado como pai ao lado do próprio nome como mãe, vendo os nomes das filhas escritos em capacidade oficial com espaços em branco onde o histórico médico familiar deveria ser registrado, porque ela não conhecia a saúde da família dele, não tinha acesso a informações que poderiam ter sido relevantes do ponto de vista médico. Não encontrei isso até meses depois do derrame do meu pai, Rafael continua. Estava escondido em arquivos comerciais antigos que minha mãe estava tirando de casa. Ela o deixou escapar quando estava purgando as evidências. No momento em que vi sua assinatura e percebi que você havia colocado meu nome na certidão de nascimento, entendi que você não havia simplesmente desaparecido com o dinheiro do acordo. Você havia tido filhos. Meus filhos. Nossos filhos. Ele mostra os relatórios do detetive particular exibindo os 15 meses de busca, os becos sem saída, os registros selados, o rastro gradual que finalmente levou ao endereço atual dela. Ela lê o cronograma e vê que ele está dizendo a verdade sobre a busca, sobre o tempo que levou para encontrá-la, sobre os meses entre descobrir que as gêmeas existiam e finalmente localizá-la. Por que você não contratou um investigador mais cedo? Ela pergunta, a pergunta afiada de acusação. Por que você aceitou a história da mãe sobre eu ter interrompido a gravidez sem verificar você mesmo? O rosto de Rafael desmorona ligeiramente e ele desvia o olhar antes de responder. Porque era covarde.
Por que estava me afogando em luto e trabalho e deixei minha mãe cuidar de tudo? Por que acreditar na história dela era mais fácil do que confrontar a possibilidade de você estar lá fora sofrendo sozinha? Por que escolhi a mentira confortável em vez da verdade difícil, e esse fracasso é inteiramente meu? A honestidade é quase mais difícil de suportar do que mentiras seriam, porque mentiras ela poderia descartar, mas a verdade exige reconhecimento, exige entender que ele é ao mesmo tempo vítima da manipulação da mãe e perpetrador da própria covardia. Camila se levanta e vai até as janelas, olhando para as luzes da cidade, precisando de distância para processar tudo. Atrás dela, ela ouve Rafael se mover, mas ele não se aproxima, respeitando a necessidade de espaço dela. Mesmo que você não soubesse das gêmeas, se ela diz para o vidro, você ainda escolheu o divórcio. Sua mãe não forjou essa escolha. Você mesmo assinou aqueles papéis. Sim. A voz dele carrega miséria absoluta. Meu pai estava morrendo e a empresa estava falindo e eles me disseram que eu tinha que escolher entre você salvar tudo o que eles construíram. Salvar todas as pessoas que dependiam de nós. Fizeram você parecer a escolha egoísta e a responsabilidade parecer a escolha madura, e acreditei neles porque era fraco e com medo. Camila se vira para encará-lo e vê lágrimas escorrendo pelo rosto dele que ele não se incomoda em enxugar. Eu te amava, Sela diz, e a voz quebra no tempo verbal passado. Te amei o suficiente para lutar contra seus pais, para enfrentar a desaprovação deles, para acreditar que nosso casamento valia a pena proteger contra a interferência deles. Mas você não me amou o suficiente para fazer o mesmo. Deixou eles terminarem conosco sem lutar. Você está certa. A concordância de Rafael vem imediatamente. Não lutei. Peguei o caminho fácil. Era obediente quando deveria ter sido corajoso. E tenho vivido com esse fracasso todos os dias desde então. Sabendo que destruí a melhor coisa na minha vida porque tinha medo demais de enfrentar meus pais. Camila enxuga os próprios olhos com raiva. Furiosa por ele estar a fazendo chorar. Furiosa porque a honestidade dele está rachando sua armadura. Furiosa porque entender a perspectiva dele faz o perdão parecer quase obrigatório, quando ela quer manter a raiva. O que você quer de mim? Ela pergunta finalmente. Que resultado você está esperando ao me mostrar tudo isso? Rafael a olha com esperança desesperada. Quero conhecê-las. Quero saber quem são as filhas. Quero fazer parte da vida delas na capacidade que você permitir. Não estou pedindo perdão e não estou pedindo para desfazer o passado. Estou apenas pedindo uma chance de estar presente no futuro delas. Camila pensa em Malu e Bia dormindo enroladas juntas, na vida que construiu onde elas são felizes e seguras e amadas. No risco de apresentar alguém que pode decepcioná-las ou abandoná-las ou escolher errado de novo quando a vida ficar complicada. Preciso de tempo, Sela diz. Preciso processar isso e decidir o que é melhor para elas. Isso não é sobre sua redenção ou meu perdão. É sobre se deixar você entrar na vida delas as beneficia ou simplesmente satisfaz sua culpa. Rafael acena com a cabeça em aceitação, embora o rosto mostre o quanto custa ouvir que seu acesso às próprias filhas está condicionado à avaliação dela sobre o valor dele. Camila pega as coisas e caminha em direção à porta, então se vira de volta. Por que você não se casou de novo? Ela pergunta de repente. Por que não construiu uma família diferente depois que a nossa terminou? O riso de Rafael é vazio e partido. Porque nunca deixei de ser casado com você. Não de nenhuma forma que importasse. Todo relacionamento que tentei pareceu traição. E toda mulher que conheci não era você. E finalmente aceitei que havia destruído a única família que alguma vez quis ter. Camila vai embora sem responder, porque a dor dele não a obriga a perdoar. Porque entender como ele sofreu não apaga como ela sofreu. Porque a verdade é mais complicada do que ela queria que fosse, e verdade complicada é muito mais difícil de navegar do que raiva simples. Ela dirige para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto, lamentando o casamento que perderam, lamentando os anos que poderiam ter tido, lamentando a família que deveriam ter sido, e entendendo que talvez ambos tenham sido vítimas da crueldade da mãe dele, mesmo ao reconhecer que ele viabilizou essa crueldade através da fraqueza.
A mãe está esperando quando ela chega. Tendo cuidado das gêmeas a noite toda, Camila conta tudo, e a mãe ouve com a atenção paciente de alguém que já viu a filha sobreviver coisas impossíveis antes. O que você vai fazer? A mãe pergunta finalmente. Camila olha em direção ao quarto onde as filhas dormem e diz a única verdade que conhece. Vou colocá-las em primeiro lugar. Qualquer escolha que eu fizer será sobre protegê-las, não sobre puni-lo nem me proteger. Elas merecem isso de mim. A mãe a abraça e vai embora. E Camila fica sentada na sala escura da casa que comprou por pura determinação, cercada pela vida que construiu das ruínas, e se pergunta se é corajosa o suficiente para arriscar tudo deixando Rafael Lemos de volta a um mundo que foi cuidadosamente construído sem ele. Dona Sônia aparece na porta de Camila numa manhã em que a geada cobre tudo e o céu ameaça a chuva. De pé no casaco caro, parecendo menor do que Camila se lembra, diminuída de alguma forma pela viuvez e pelo peso visível das consequências finalmente chegando depois de anos acreditando que nunca chegariam. Rafael desliga sem responder porque o pedido de desculpas dela não cura nada, não restaura o que foi perdido, não lhe devolve os anos que perdeu nem apaga o dano que ela causou. E ele não está pronto para oferecer perdão apenas porque a morte está se aproximando. Não quando as consequências das escolhas dela reverberam para frente muito depois que ela se for. O funeral do pai de Rafael enche uma igreja com pessoas que conheceram o velho pelos negócios em vez de pelo relacionamento. E Camila leva as gêmeas porque elas merecem se despedir de um avô que nunca conheceram. Merecem entender a família que é tecnicamente delas, mesmo que as conexões estejam fraturadas além de conserto fácil. Elas ficam no fundo, Camila mantendo as meninas perto enquanto Rafael fica na primeira fila ao lado da mãe, que parece diminuída pela viuvez e pelo câncer. O vestido preto caro pendendo frouxo num corpo que perdeu peso rápido demais. O serviço é formal e impessoal, colegas fazendo elogios sobre realizações profissionais sem nunca mencionar o caráter real do homem ou a crueldade da qual ele participou antes que o derrame esculpisse culpa nos últimos meses. Rafael não fala durante o serviço e Camila se pergunta o que se diz sobre um pai que ajudou a destruir a família. Como se lamenta alguém que só confessou os fracassos quando a morte tornou a honestidade mais fácil do que a contínua enganação. Após o serviço, as pessoas circulam no salão paroquial, tomando café e comendo biscoitos que têm gosto de obrigação. E a mãe de Rafael as vê paradas perto da saída. Ela se aproxima devagar, apoiada numa bengala que não precisava da última vez que Camila a viu, o câncer e o luto envelhecendo visivelmente. Ela para vários passos das gêmeas, não presumindo acesso, mas claramente querendo. Essas são suas netas, Camila diz formalmente, a voz sem calor, mas também sem hostilidade ativa. Malu e Bia. Meninas, esta é a mãe do pai de vocês. Malu e Bia olham fixamente para essa estranha elegante com expressões idênticas de curiosidade cautelosa. Estou morrendo também, Dona Sônia diz abruptamente para as meninas. E Camila quer objetar a honestidade tão direta, mas Malu fala antes que ela possa intervir. Isso é triste, Malu diz com educação cuidadosa. É por isso que todo mundo está de preto e parece desconfortável? Em parte, Dona Sônia admite. Mas também porque os funerais são sempre desconfortáveis. Estamos reconhecendo que alguém foi embora e descobrindo como continuar sem elas. Você o amava? Bia pergunta com a diretividade que lhe é característica. Seu marido que morreu? Dona Sônia considera a pergunta com seriedade em vez de esquivar. Amava, ela diz devagar. Mas amava o controle mais, e isso tornou nosso relacionamento complicado. Fiz com que ele participasse de coisas que ele sabia que eram erradas porque o convenci de que eram necessárias. Como guardar um segredo do nosso pai? Malu pergunta, e Camila percebe que a filha montou mais da situação adulta do que havia reconhecido. Sim, Dona Sônia admite sem hesitar. Exatamente isso. Me disse que estava protegendo o pai de vocês quando na verdade estava mantendo controle sobre a vida dele porque tinha medo de mudança. Bia se aproxima com a compaixão instintiva que a define. Você está solitária? Ela pergunta simplesmente. A compostura de Dona Sônia racha e lágrimas escorrem pelo rosto apesar das tentativas óbvias de controle. Muito, ela sussurra.
Estou morrendo e afastei todos que importavam e agora estou sozinha com consequências que não consigo desfazer. Isso parece solitário mesmo, Sbia diz com simpatia. Talvez você pudesse tentar pedir desculpas para as pessoas. Às vezes ajuda. Tentei, Dona Sônia diz. Mas pedidos de desculpas não apagam o dano. Apenas reconhecem que aconteceu. Malu estuda essa estranha que tecnicamente é família. A mente analítica claramente trabalhando nos dinâmicos sociais complexos. Mamãe diz que as pessoas podem mudar se trabalharem muito nisso, se ela diz com cuidado. Mas leva muito tempo e você tem que provar com ações, não só com palavras. Você tem tempo suficiente para provar que mudou? A honestidade brutal da pergunta deixa várias pessoas próximas desconfortáveis. Mas Dona Sônia encontra o olhar de Malu diretamente. Provavelmente não, se ela admite. Mas estou tentando assim mesmo, porque morrer sabendo que destruí minha família é mais difícil do que morrer tentando consertar algum pequeno pedaço do que quebrei. Bia estende a mão e pega a mão livre da mulher mais velha. O gesto tão natural e generoso que faz a garganta de Camila fechar. Você pode se sentar com a gente se quiser, Bia oferece. Assim você não fica sozinha no funeral do marido. Dona Sônia olha para Camila como se pedisse permissão, e Camila acena com a cabeça rigidamente, porque negar a compaixão da filha para punir essa mulher prejudicaria as meninas mais do que a avó delas. Elas ficam sentadas juntas num banco perto das janelas do salão paroquial, Dona Sônia entre as gêmeas que a cobrem com aceitação descomplicada. E Camila observa esse tablial de família fraturada encontrando conexão tentativa e não sabe se está presenciando cura ou apenas um acerto de contas adiado. Rafael se aproxima e para surpreso, vendo a mãe flanqueada pelas filhas que ela não ganhou o direito de conhecer. Elas me convidaram para sentar com elas, sua mãe explica rapidamente. Não presumi. Tudo bem, Sbia diz. Ela está solitária e isso é triste, mesmo que tenha feito coisas ruins antes. Rafael senta do lado de Camila. Os 5 deles formando uma unidade improvável num salão cheio de estranhos lamentando um homem de quem nenhum deles sente particularmente falta. O advogado do espólio precisa se encontrar com a gente, Rafael diz em voz baixa para Camila, sobre a herança das meninas. Você deveria estar presente. Camila acena com a cabeça porque recusar não serviria a ninguém, e eles combinam de se encontrar depois da recepção do funeral, quando as meninas podem esperar com a mãe de Camila em vez de sentar em discussões jurídicas. O advogado é eficiente e profissional, explicando fundos fiduciários e contas de investimento e números que deixam Camila tonta. A herança das gêmeas é substancial o suficiente para garantir ensino universitário e inícios de vida adulta confortáveis e segurança que Camila nunca poderia proporcionar sozinha. Elas podem acessar distribuições parciais aos 18 anos e controle total aos 25. Você é nomeada como tutora de ambas as meninas, Sra. Kerr. Você tomará todas as decisões sobre a herança delas. Camila olha para Rafael, que acena confirmando. Mudei de minha mãe para você, se ele diz. A herança das meninas deve ser gerida pelo pai que realmente as criou. Dona Sônia não protesta essa decisão, ficando sentada em silêncio enquanto o próprio filho explicitamente remove a autoridade dela sobre o futuro das netas. Depois da reunião, eles ficam no estacionamento da igreja com o vento de novembro cortando casacos caros e jaquetas de brechó igualmente. O que acontece agora? Rafael pergunta para Camila. Fico fazendo visitas supervisionadas? As meninas decidem se querem mais contato? Qual é o próximo passo? Camila observa Malu e Bia com a mãe perto do carro, as 3 formando sua própria conversa separada. A gente continua devagar, se ela diz. Você continua aparecendo. Continua sendo consistente. Com o tempo, talvez Malu decida que você é confiável e Bia pare de tentar consertar os sentimentos de todo mundo, e você vai ser apenas o pai delas em vez de essa situação complicada que estão navegando. E você? Rafael pergunta em voz baixa. Onde você se encaixa nesse futuro que estamos construindo? Camila se vira para olhá-lo diretamente e vê uma pergunta genuína no rosto dele. Ainda não sei, se ela admite. Sou a mãe delas e você é o pai, e talvez isso seja o suficiente.
Talvez a gente coexista pelo bem delas sem ser nada um para o outro além de copais. Algo passa pela expressão de Rafael que pode ser decepção, mas ele acena com a cabeça em aceitação. Qualquer coisa que você estiver disposta a dar, se ele diz, aceito e sou grato. Dona Sônia se aproxima deles devagar, a bengala batendo no asfalto. Posso pedir uma coisa? Ela pergunta para Camila. Não exigir, não esperar, apenas pedir. Camila espera sem comprometer nada. Posso vê-las de novo antes de morrer? Uma última vez, na capacidade que você considerar apropriada, apenas para conhecê-las um pouco melhor do que nesse único encontro. Camila olha para essa mulher que destruiu sua vida e que agora está diminuída pelas consequências e pelo tempo, e algo nela amolece apesar de si mesma. Vou pensar, se ela diz, o que é mais do que planejava oferecer. Vou perguntar às meninas o que elas querem e decidir com base no conforto delas, não no prazo de vida de você. Dona Sônia acena com a cabeça com gratidão e vai embora devagar, deixando Camila e Rafael parados juntos no frio, tentando descobrir como pessoas quebradas se tornam família funcional quando todas as fundações são construídas sobre mentiras e ausência e danos que não podem ser totalmente reparados. 8 meses passam como água desgastando a pedra suavemente, remodelando tudo pela persistência em vez de pela força, e Rafael se torna uma presença fixa na vida das filhas do jeito que pessoas confiáveis fazem, presente e firme até que a presença em si se torne o relacionamento. Ele aparece em todos os jogos de futebol do fim de semana, sentando sozinho nas arquibancadas porque Camila ainda não está pronta para sentar ao lado dele. Torcendo quando Bia faz gol e consolando quando Malu erra. Assiste às apresentações escolares onde ele as vê cantar com lágrimas escorrendo pelo rosto, dominado por momentos ordinários que pensou ter perdido permanentemente. Ele aprende que Malu precisa de aviso antecipado antes de mudanças na rotina e que Bia precisa de afirmação verbal constante, aprende os alimentos favoritos delas e as dinâmicas de amizade delas, e os 1000 pequenos detalhes que definem quem são. As visitas se expandem gradualmente, de encontros supervisionados em público para ele buscar as meninas na escola, levá-las para tomar sorvete, passar as tardes de sábado ensinando-lhes coisas que ele sabe. Ele mostra a Malu como identificar fósseis de dinossauro e a leva a museus de história natural onde ela bombardeia os curadores com perguntas. Ele ensina a Bia músicas simples num violão que ele mal sabe tocar, observando-a transformar os esforços amadores em algo alegre. Camila observa de uma distância necessária, mantendo limites mesmo ao reconhecer que ele está se tornando genuinamente importante para as filhas. Ela ainda não senta com ele nos eventos, ainda não o convida para entrar em casa além da varanda, ainda mantém a armadura firmemente no lugar contra a possibilidade de ser magoada de novo. Mas também para de objetar quando Malu pergunta se Rafael pode ir à festa de aniversário dela. Para de insistir em supervisionar cada momento. Para de tratá-lo como uma ameaça que exige monitoramento constante. A mãe de Rafael morre numa terça-feira de manhã quando a primavera está apenas começando. O último mês dela passado em cuidados paliativos que Rafael organizou e pagou, apesar do relacionamento fraturado deles. As meninas comparecem ao funeral porque se encontraram com Dona Sônia mais 2 vezes após o velório do pai de Rafael, visitas breves em que ela leu histórias para elas e fez perguntas sobre a vida delas e tentou conhecê-las no tempo limitado que o câncer permitiu. No funeral, Bia chora genuinamente porque tem essa capacidade de luto mesmo por pessoas que mal conheceu. Malu permanece com olhos secos e pensativa, processando a perda com o distanciamento analítico que caracteriza a abordagem dela para tudo complicado. Depois, Rafael fica sentado com Camila enquanto as meninas brincam no quintal da mãe de Camila. Ambos exaustos pela morte e pela família e pelo peso de seguir em frente a partir de fundações construídas em dano. Ela deixou mais dinheiro para elas, Rafael diz em voz baixa. Outra herança substancial. O advogado disse que ela havia estado trabalhando nisso desde que o pai morreu, reestruturando tudo para garantir que as meninas fossem providas. Dinheiro de culpa, Camila diz sem malícia. Apenas observação. Provavelmente, Rafael concorda. Mais dinheiro de culpa rende igual a qualquer outro tipo, e vai ajudar elas independentemente da motivação por trás. Eles ficam em silêncio, observando Malu e Bia se perseguirem pela grama.
As gargalhadas idênticas carregadas na brisa de primavera, e Camila sente algo mudar no peito como gelo começando a rachar. Você foi consistente, Sela diz abruptamente. 8 meses aparecendo toda vez que disse que apareceria, nunca decepcionando elas. Nunca escolhendo outra coisa no lugar de estar presente. Rafael a olha com esperança cuidadosa. Falei sério quando disse que não cometeria esse erro de novo. Eu sei, Camila admite. E dizer em voz alta parece entregar uma armadura que carregou tanto tempo que se tornou parte do esqueleto. Tenho observado você provar isso e acredito em você agora. Isso muda alguma coisa? Rafael pergunta com cuidado. Entre nós. Camila se vira para encará-lo de frente pela primeira vez em meses. Realmente olhando para ele em vez de apenas monitorando as interações dele com as meninas. Não sei se consigo te amar de novo, Sela diz com honestidade brutal. Não sei se a pessoa que sou agora consegue amar a pessoa em que você se tornou. Dano demais aconteceu. Anos demais se passaram. Muita coisa mudou. Entendo, Rafael diz, embora o rosto mostre o quanto essa verdade o custa. Mas Camila continua. Talvez possamos tentar ser amigos. Talvez possamos tentar cocriar sem toda a raiva e os limites que têm sido necessários até agora. Talvez possamos tentar construir algo novo em vez de tentar ressuscitar o que morreu. A respiração de Rafael prende e os olhos enchem de lágrimas que ele não se incomoda em esconder. Aceito a amizade, se ele diz com a voz embargada. Aceito coparentalidade. Aceito qualquer versão de estar na sua vida e na vida delas que você estiver disposta a dar. E se algum dia você decidir que pode me amar de novo, ainda estarei aqui. Mas se nunca acontecer, ainda serei grato pelo que conseguimos construir. Camila estende a mão e pega a dele, não como gesto romântico, mas como reconhecimento de que estão juntos nisso agora, que estão construindo algo das ruínas que não vai parecer com o que perderam, mas pode ser valioso assim mesmo. As meninas querem que você venha jantar com mais frequência, Sela diz. Jantares regulares na nossa casa em vez de só buscas e entregas. Eu adoraria isso, Rafael diz imediatamente. E Malu perguntou se você pode ir à reunião de pais e mestres, Camila continua. Ela quer que a professora conheça o pai dela. O rosto de Rafael desmorona ligeiramente ao ouvir-se chamado de pai na voz de Camila em vez de na das filhas. Estarei lá, se ele consegue dizer. Eles ficam sentados juntos observando Malu ensinar a Bia algum jogo complicado envolvendo gravetos e medidas precisas, observando as filhas existir no mundo que construíram juntas, apesar de tudo que tentou impedir exatamente esse resultado. Ainda estou com medo, Camila admite em voz baixa. Com medo de te deixar entrar completamente. Com medo de confiar completamente. Com medo de que algum dia algo aconteça e você escolha errado de novo. É justo, Rafael diz. Eu também estou com medo. Com medo de decepcionar você. Com medo de decepcioná-las. Com medo de nunca recuperar completamente o que perdi. Talvez devêssemos estar com medo, Camila diz. Talvez ter medo signifique que entendemos o quanto isso é valioso, como poderia se quebrar facilmente, quanto cuidado exige. Rafael aperta a mão dela levemente. E eles ficam sentados ao sol da primavera, observando a vida que estão construindo a partir de pedaços do que foi destruído, sabendo que nunca será perfeita, sabendo que o dano deixa marcas permanentes, sabendo que às vezes o melhor que se pode fazer é aparecer consistentemente e esperar que persistência valha algo quando grandes gestos fracassaram. Semanas depois, Rafael leva as meninas à cobertura pela primeira vez, nervoso com elas verem onde mora, preocupado de que isso vai enfatizar a disparidade de riqueza entre a vida dele e a delas. Mas Malu e Bia exploram com curiosidade encantada, encontrando o telescópio que ele comprou especificamente pelo interesse de Malu em astronomia e os materiais de arte que estocou para os projetos criativos de Bia. Você poderia ter quartos extras, Bia observa. Para quando a gente ficar aqui? Rafael a olha com esperança mal contida. Vocês gostariam de ficar aqui às vezes? Talvez, Malu diz com cautela. Se mamãe achar que está tudo bem e você provar que consegue cuidar da gente direito. Vou provar, Rafael promete.
O tempo que for necessário. Naquela tarde, de pé na cozinha de Camila enquanto ela faz o jantar e as meninas fazem a lição de casa na mesa, Rafael sente algo se encaixar no lugar. Isso nunca será a família que poderiam ter tido se a mãe não tivesse mentido e se ele não tivesse sido fraco. Mas está se tornando uma família assim mesmo, construída sobre fundações mais duras conquistadas pela consistência em vez de pela presunção, moldada por escolhas feitas após entender as consequências em vez de antes. Camila passa legumes para ele cortar, e eles trabalham lado a lado em silêncio confortável enquanto Malu explica frações para Bia com paciência exagerada. A cena é tão comum que aperta o peito de Rafael porque o ordinário é o que ele perdeu, o que pensou ter perdido permanentemente, o que está recebendo a chance de vivenciar, mesmo sem merecer. Obrigado, se ele diz em voz baixa para Camila enquanto as meninas estão distraídas. Por quê? Ela pergunta. Por me deixar estar aqui, por me dar uma chance, por não decidir que era arriscado demais para deixar entrar na vida delas. Camila o olha e a expressão dela suaviza ligeiramente. Você ganhou, se ela diz. Aparecendo sempre, sendo consistente quando consistência era tudo o que precisávamos, você vai ganhando todo dia. Toda vez que você prova que diz o que quer dizer. As palavras parecem absolvição e desafio simultaneamente. Reconhecimento de que está progredindo enquanto lembra que o trabalho nunca termina. Mais tarde, saindo para o carro depois do jantar, Rafael vê Malu observando pela janela. Ela acena e ele acena de volta, e algo naquele gesto simples parece aceitação. Como se a filha cautelosa estivesse finalmente decidindo que ele é confiável o suficiente para deixar entrar completamente. Ele dirige para casa pensando nas meninas dormindo no quarto compartilhado, em Camila lavando a louça na cozinha pequena, na família que está construindo devagar pela presença em vez de pela proclamação. E entende que redenção não é um momento de perdão, mas anos de aparecer. Que a cura acontece em incrementos pequenos demais para medir, mas eventualmente substanciais o suficiente para importar. Que coisas quebradas podem se tornar coisas diferentes que servem a novos propósitos, mesmo que nunca voltem à forma original. A manhã seguinte traz outro evento escolar e outra oportunidade de estar presente. E Rafael aparece cedo porque é isso que faz agora. Fica sentado no carro do lado de fora da escola observando os outros pais chegarem e sentindo gratidão por ser contado entre eles. Não mais o fantasma na grade, mas um pai de verdade aprendendo a preencher o espaço que deveria ter ocupado desde o início. Sabendo que nunca pode recuperar o que foi perdido, mas determinado a estar presente para tudo o que vem a seguir. Camila olha para as filhas e vê que estão se tornando pessoas com a própria capacidade de graça e julgamento, que talvez o trabalho dela não seja protegê-las de toda situação adulta complicada, mas ajudá-las a navegar a complexidade com sabedoria. Ela ainda não decidiu o que vai contar sobre Dona Sônia, mas coloca o envelope na gaveta da escrivaninha onde guarda documentos importantes, reconhecimento de que é pragmática o suficiente para garantir o futuro das filhas, mesmo que fazer isso pareça aceitar algo de pessoas que não merecem dar nada. Malu pergunta sobre pais durante o jantar numa tarde em que a chuva bate nas janelas e a cozinha parece quente e segura, o tipo de momento que deveria ser tranquilo, mas em vez disso se torna o catalisador para tudo mudar. Por que a gente não tem um? Ela pergunta entre garfadas de macarrão. A pergunta entregue com a diretividade casual de alguém que não entende que está detonando algo. Um pai, quero dizer. Todo mundo na escola tem um. Mesmo os que são divorciados ainda têm pais que existem em algum lugar. Bia olha para cima com interesse súbito, e Camila sente a garganta fechar porque essa conversa era inevitável, mas ela havia esperado adiá-la, esperar que elas fossem mais velhas e mais bem equipadas para entender a complexidade. Para evitar este momento em que tem que explicar que o pai existe e não sabia delas e quer as conhecer, e ela ainda não decidiu se isso é bom ou terrível. A gente tem um pai, Bia diz para a irmã com certeza absoluta. Ele só não mora com a gente. Né, mamãe? Camila pousa o garfo e faz uma respiração que parece insuficiente para a magnitude do que vem a seguir. Vocês têm um pai, se ela diz com cuidado. O nome dele é Rafael Lemos, e por muito tempo ele não sabia que vocês existiam porque algumas pessoas garantiram que ele não pudesse saber. Mas agora ele sabe, e quer muito conhecer vocês. As duas meninas ficam em silêncio,
processando essa revelação com expressões idênticas de concentração que as fazem parecer ainda mais parecidas do que o normal. Ele não nos queria? Malu pergunta, e a pergunta é entregue com tanta curiosidade objetiva que parte completamente o coração de Camila. Ele não sabia que vocês existiam, Camila explica, escolhendo cada palavra com cuidado. A mãe dele manteve segredo dele. Ela disse para ele que eu não estava grávida e disse para mim que ele não queria ter nada a ver com a gente. Ela mentiu para nós dois para nos manter separados. Isso é maldade, Bia diz imediatamente. Por que ela faria isso? Camila luta para explicar racismo e preconceito e comportamento controlador para crianças cujo mundo foi cuidadosamente construído para parecer seguro e justo. Às vezes as pessoas fazem escolhas cruéis porque têm medo de as coisas serem diferentes do que esperavam, ela diz devagar. A mãe do pai de vocês tinha ideias sobre como a vida dele deveria parecer, e eu não me encaixava nessas ideias, então ela garantiu que não pudéssemos ficar juntos. O rosto de Malu mostra que ela está trabalhando na lógica disso, testando a consistência. Mas se ele não sabia de nós, por que não tentou te encontrar depois do divórcio? Ela pergunta. E a pergunta é tão perspicaz que Camila percebe que a filha herdou a mente analítica do pai. Por que ele acreditou na mãe quando ela disse que eu tinha ido embora e não queria ser encontrada, Camila admite. Ele cometeu o erro de confiar na pessoa errada. E quando aprendeu a verdade, 5 anos haviam se passado. Você o viu? Bia pergunta. Ele sabe como a gente é. Ele quer nos conhecer? Camila acena com a cabeça devagar. O vi recentemente. Ele tem observado vocês de longe, tentando descobrir como se aproximar sem perturbar a vida de vocês. E sim, ele quer muito conhecer vocês. Quero conhecer ele, Bia anuncia imediatamente, uma decisão tomada com o comprometimento instantâneo que ela traz a tudo. Quero saber como ele é. Malu permanece em silêncio, a expressão pensativa e guardada. E se a gente o conhecer e ele for embora de novo? Ela pergunta em voz baixa. E se ele decidir que não gosta de nós ou que damos muito trabalho ou se a mãe malvada dele mandar ele ir embora de novo? Camila puxa Malu para o colo mesmo que ela esteja grande demais para isso. Segura a filha enquanto o coração se parte com o medo nessa pergunta. São preocupações justas, se ela diz com gentileza. Eu tenho as mesmas. É por isso que tenho levado tempo para decidir se deixar ele conhecer vocês é a escolha certa. Preciso ter certeza de que ele vai ficar, que não vai machucar vocês do jeito que a ausência dele me machucou. Você o amava? Bia pergunta. Antes de tudo dar errado? Camila sente as lágrimas picar os olhos porque a resposta honesta é sim. Ela o amou completamente. O amou o suficiente para que a ausência dele escavasse pedaços dela que nunca cicatrizaram completamente. Amava, se ela admite. Muito. E isso fez doer mais quando não pudemos ficar juntos. Malu muda de posição no colo para olhar diretamente para o rosto de Camila. Você ainda o ama? Ela pergunta com a precisão de alguém que precisa de informação precisa para tomar decisões. Camila considera mentir ou desviar, mas decide que as filhas merecem honestidade, mesmo quando a honestidade é complicada. Não sei, se ela diz com verdade. Amei quem ele era antes de tudo acontecer. Mas ele é diferente agora, e eu sou diferente agora. E não sei se as pessoas que nos tornamos conseguiriam se amar. O que sei é que se eu o amo ou não deveria determinar se vocês têm a chance de conhecê-lo. Isso é sobre o que é melhor para vocês, não sobre os meus sentimentos. O homem no parquinho, Malu diz de repente. O que ficou nos observando na chuva. Era ele, né? Camila acena com a cabeça porque negar seria inútil agora. Ele parecia triste, Bia observa. Como alguém que queria algo que não podia ter. Ele queria vocês, Camila diz simplesmente. Queria conhecer as filhas, e não conseguia descobrir como se aproximar sem complicar as coisas. Malu escorrega do colo de Camila e vai até a janela. Olha para a rua molhada de chuva como se estivesse procurando algo. Preciso pensar, se ela anuncia.
Conhecer ele é uma decisão importante e preciso de tempo para decidir se quero. Bia permanece na mesa, a decisão já tomada, o rosto mostrando empolgação e curiosidade sem a cautela que a irmã carrega. A gente pode ver fotos dele? Bia pergunta. Para saber como ele é antes de nos encontrarmos? Camila pega o celular e encontra fotos recentes de Rafael nos perfis públicos. Mostra às meninas imagens do pai parecendo polido e profissional. Elas estudam as fotos com concentração absoluta, comparando as feições dele com as próprias, notando semelhanças e diferenças. A gente tem os olhos dele, Malu diz em voz baixa. A cor é igual. E o nariz, Bia acrescenta. Mas temos o sorriso da mamãe. Camila as observa catalogar a herança genética e percebe que estão tentando se entender através de entendê-lo, tentando completar uma imagem que tem estado com peças faltando a vida inteira delas. Se a gente o conhecer, onde seria? Malu pergunta praticamente. Não aqui, né? Esse é o nosso espaço. Camila aprecia o instinto da filha de proteger o território delas. A gente se encontraria em algum lugar neutro, se ela confirma. Em algum lugar onde vocês se sintam seguras, mas que não seja nossa casa. E você estaria lá o tempo todo? Malu pressiona. Você não nos deixaria sozinhas com ele? Estarei presente o tempo todo, Camila promete. Não vou deixar vocês sozinhas com ele até que vocês estejam confortáveis e confiem nele completamente. Isso pode levar meses ou anos. Vamos no ritmo que for certo para vocês. Malu acena com a cabeça, satisfeita de que as proteções apropriadas estão no lugar. Bia quiçá ligeiramente com empolgação mal contida. A gente pode contar para as amigas que temos um pai? Bia pergunta. Pode contar para a professora? Vocês podem contar para quem quiserem, Camila garante. Isso não é segredo. O pai de vocês existe e quer fazer parte da vida de vocês, e como vocês se sentem sobre isso é inteiramente escolha de vocês. Naquela noite, depois das meninas dormirem, Camila fica no estúdio cercada pelas ilustrações médicas e liga para Rafael. Elas sabem, se ela diz quando ele atende. Contei para elas sobre você. Elas têm perguntas, e Malu precisa de tempo para decidir se quer te conhecer, e Bia está pronta imediatamente. E acho que devemos organizar algo em breve, antes que eu perca a coragem. A respiração de Rafael prende de forma audível. Obrigado. Camila, obrigado por contar para elas, por dar a elas a escolha, por não decidir que sou arriscado demais para deixar entrar na vida delas. Não estou prometendo nada além de uma apresentação, Camila o avisa. Isso é sobre elas receberem informação para tomar as próprias decisões. Se elas te conhecerem e decidirem que não querem um relacionamento, você tem que aceitar isso. Entendo, Rafael diz rapidamente. Seja o que for que elas decidam, vou respeitar. Só de saber que elas vão saber que existo, que vão entender que não escolhi ficar ausente, isso significa tudo. Camila desliga e fica em silêncio, se perguntando se tomou a decisão certa ou se abriu uma porta que vai deixar entrar complicações que não consegue controlar. Se os corações generosos das filhas vão levá-las a alguém que pode machucá-las apesar das melhores intenções. Se é corajosa o suficiente para assistir isso se desdobrar sem interferir, mesmo quando todo instinto protetor grita para mantê-las seguras longe de qualquer um que poderia lhes causar dor, ela verifica se estão bem antes de dormir e as encontra acordadas e sussurrando juntas na cama de Malu. Não conseguem dormir? Ela pergunta da porta. Estamos falando sobre o papai, Bia diz simplesmente. Sobre quais perguntas queremos fazer para ele? Estou fazendo uma lista, Malu acrescenta, levantando um caderno, para não esquecer nada importante.